Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta tarde de sábado. Tarde de sábado é uma tarde quente, tá? 27 graus, nublado e às vezes chove, mas está nubladão. Então é uma tarde nublosa, a possibilidade de chuva de 31%. Existe a possibilidade de chover, ainda que seja em lugares separados, isolados, em Ribeirão Preto, né? Mas existe a possibilidade de 31%. A umidade relativa do ar está em 66%. Se cair, vai cair muito pouco, deve chegar muito próximo dos 50%. Por conta dessa chuva que está caindo, a umidade se mantém, né? Hoje nós tivemos logo pela manhã 18 graus e agora à tarde vai ser 28. Daqui a pouco a temperatura deve chegar aos 28 graus, segundo os termômetros, 30, 32 aí é de sensação térmica. É a primavera brasileira, né? No norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, aqui é Ribeirão Preto. Então, passando para poder falar algumas coisas com você, e nós mudamos o layout aqui da nossa palavra do momento de oração, para que fique mais fácil, tá? Algumas pessoas deram algumas dicas, outras queriam que mudasse mais coisas, mas nós sabemos o porquê que é e aonde que se encaixa cada situação. Então, por enquanto vai ficando desse jeito. Havendo possibilidade, a gente muda algumas outras coisas. A primeira coisa que eu preciso falar com você é a respeito da situação de como as pessoas estão se comportando em relação a aquela situação dos alertas. Lembra? Os alertas que a gente faz? Não fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas para não ter uma insolação, uma desidratação. Não desenvolver isso. Exercícios dentro de uma academia, em casa, tá tranquilo, beleza. Mas entre 10 e 16 horas ao ar livre, na rua, não é bom, beleza? Outra coisa, limpar o quintal da sua casa para que você não tenha nem mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya, e nem o escorpião. O escorpião gosta de lugares sujos, tá? Onde tem aqueles escombros, resto de material de construção civil, onde tem telha, tijolo, madeira, lata velha, aqueles trem lá, eles ficam lá. Eles gostam disso. E eles comem predominantemente, a comida preferida deles é barata. Então, onde tiver uma baratinha, onde tiver uma lesma, o escorpião vai encostar lá e se tiver um ambiente favorável, né, ele vai ficar por ali. Já o mosquito Aedes aegypti, ele gosta de água limpa, principalmente essa água de chuva, que cai em algum recipiente, que cai numa garrafa, numa lata, que cai numa coisinha de sorvete, né, um potinho de sorvete, e aí ela fica ali parada e ela se torna um ambiente favorável para o mosquito Aedes aegypti. Então, esse mosquito, ele é terrível. Ele transmite a dengue, a zika, a chikungunya. Quando a dengue que é transmitida por ele é hemorrágica, você pode vir a óbito. Então, dengue mata sim. Quando alguém falar, dengue não mata, mata sim. E também tem outra, mesmo que não seja a dengue hemorrágica, os sintomas da dengue são terríveis. Só quem já teve vai poder falar a respeito disso, né? Eu já tive Covid, mas dengue eu ainda não tive e não estou procurando ter também não. Estou me satisfazendo só com a Covid. Uma outra coisa é você não colocar fogo em nada, entulho, madeira, lata, tudo que tiver colocado aí em terrenos baldios, que as pessoas jogou e para descarte, você não pode colocar fogo, tá? Não coloca fogo nem no mato, nem no meio do mato, onde você estiver, na beirada de rio, sítio, fazenda, chácara, não coloque fogo. Não é permitido colocar fogo no estado de São Paulo, tá? Por quê? Porque isso polui o meio ambiente, polui o ar. As pessoas que sofrem com problemas de rinite, sinusite, tudo que é it aí, bronquite, né? Acabam sofrendo com essa fumaça, com a situação que é causada por essa queima dessas madeiras, desse lixo. Então, não coloque fogo. Isso é crime e você pode tomar uma multa, beleza? Descartar também isso em lugar errado, principalmente essas camas velhas, armários velhos, isso também, os pallets que as pessoas não querem mais usar e joga fora, tem gente que põe fogo, não pode pôr fogo, tá bom? Fazer fumaça dá problema. Então, cuide para que você não seja multado com essa situação.
A palavra de hoje é uma palavra que vem de encontro a uma situação de uma pessoa, que ela veio falar que ela está com câncer, fazendo um tratamento, existe a possibilidade de reverter, existe a possibilidade dela ser curada, e ela começou a ver pessoas que estavam ou que estão lá no lugar onde ela trabalha, já mudando todo o quadro para que encaixem outras pessoas, inclusive no lugar dela. Apesar que, para poder exercer a função dela, para poder o serviço não ficar parado, precisa necessariamente de colocar uma outra pessoa. Mas isso não quer dizer que você vai mudar tudo, entendeu? E aí isso para ela que está num processo de tratamento de câncer foi muito dolorido, ficar sabendo que uma pessoa já está assumindo a função dela para fazer tudo, e a função dela era um pouco mais de chefia e as coisas mais importantes da empresa. Então, por aí ela já começou a ficar mais triste, e aí o tratamento fica pior, né? Fica mais difícil. Então, mas preste atenção que se tiver um propósito, Deus muda essa situação. Olha aqui o que está escrito aí, ó. O fracasso da malícia e o triunfo da soberania de Deus. O fracasso da malícia e o triunfo da soberania de Deus. Malícia, aquela situação de armar, querer colocar a pessoa, a senhora está aí, né? Numa situação complicada. Às vezes o ser humano esquece que dentro de uma outra pessoa, ainda que esteja doente, passando por dificuldades, existe um ser humano também. E que se você fizer algumas coisas, você pode machucar essa outra pessoa. Parece que se esqueceram dessa situação. Parece que muitas vezes eles analisam essa situação como uma situação corriqueira. Quando é para o outro, quando é para ele, começa a querer gritar. A injustiça para os outros, ou para com os outros, não tem tanta importância. O problema é quando é comigo. Entende qual é a situação? Mas veja o que é que diz o salmista. O salmista Davi estava numa situação também, ouvindo algumas situações. E o Salmo 21, verso 11 diz assim: eles planejam fazer o mal contra ti e inventam maldades, fazem as artimanhas, mas aí vem Deus e fala assim: mas não conseguirão. Não conseguirão. Eles planejam fazer o mal contra ti e até inventam maldades, inventam calúnias, inventam mentiras, inventam situações que não são verdadeiras, posicionamentos, projetos, planos, e fazem toda aquela artimanha. Mas quando Deus chega e fala assim: não vai ser, não vai ter, e eu não vou deixar que consigam, acabou. Pode ficar fazendo muita coisa, pode planejar do jeito que quiser, pode colocar planos e projetos do jeito que quiser, mas se Deus disser não, a situação fica difícil para quem estiver do outro lado tentando ser aquilo que não é. Presta atenção que o Salmo 21, ele é um cântico de gratidão e louvor. Ele começa esse louvando ao Senhor pela vitória concedida ao rei. O salmista Davi, que é nesse caso o rei, fala no verso 11, esse que nos chamou a atenção, que esse lembrete ele fala dizendo assim, mesmo em meio à oposição e conspiração, o plano do Senhor, o plano de Deus para com o seu ungido, que era ele, e para com o seu povo, prevalecerá. Olha o que ele está falando. Podem armar, pode conspirar, pode arrumar oposição, pode arrumar o que quiser. Ele vai fazer e vai tomar conta de tal forma que tudo aquilo que estiver acontecendo vai estar debaixo do comando dele. Este salmo nos transporta
para um campo de batalha na vida aqui terrena, que é o caso da senhora. Nos leva lá para poder mostrar onde o povo de Deus constantemente enfrenta planos para fazer o mal. Pessoas que estão arquitetando para poder fazer o mal. Sejam eles quem for. A nível governamental, institucional, pessoas que têm problemas pessoais. Mas qual que é a nossa esperança e segurança nisso tudo? E é essa esperança e segurança que eu quero que a senhora tenha. É a soberania inabalável de Deus que frustra todos os planos, intentos, artimanhas, tudo que é arquitetado pelo maligno é frustrado através da soberania inabalável de Deus. Deus é quem dá a última palavra. É Ele quem vai dizer se vão poder ou não continuar fazendo aquilo que estão fazendo. É Ele que vai fazer a situação chegar do jeito que Ele quer. E às vezes essa movimentação, e muitas vezes essa movimentação é Ele usando essas pessoas para demonstrar para você quem são eles, sem ter que falar mal deles. Eles mesmos, pelas suas atitudes, vão mostrar para você que você achava que eram amigos, que eram queridinhos do Senhor, mas não são, estão armando pelas suas costas, né? Quando a gente fala que tem gente fazendo falcatrua às escuras, né? Aí Deus vem e fala assim, eu vou frustrar todos os intentos malignos, tudo aquilo que eles planejarem na escuridão, eu vou trazer a luz. E aí não tem jeito, né? Aí fica difícil, porque quem é que pode com o Senhor? O salmista não ignora que existe maldade, e existe, a maldade está aí. Ele reconhece que existem aqueles que ativamente se dedicam a planejar a queda e o sofrimento do justo. Mas é aí que ele entra, é nesse cenário que ele entra na vida da pessoa e fala, o cenário na vida desta pessoa tem um Deus pelo plano de fundo que muda toda a história. Aí fica aquela situação assim, é o cenário da vida do mundo que está caído, que é perverso, que jaz do maligno, e às vezes a gente fica pensando, e a nossa mente é ocupada muitas vezes em querer nos defender, nos esquecemos que eles estão aí para poder planejar, para perturbar, para fazer aquilo que Jesus disse que o inimigo não vem senão para roubar, o diabo não vem senão para roubar, matar e destruir. A função dele é ladrão, destruidor e roubador. Roubar, matar, destruir, homicida ele é um ladrão e ele é um destruidor. Então, qual que é a função dele? Desde que foi colocado como anjo caído, ele só tem essa função: roubar, matar e destruir. E isso ele entende muito bem. Mas não se esqueça, você não pode se esquecer que essa situação de planejar implica uma intencionalidade de tempo, de esforço. A malícia não é um acidente, mas um projeto da mente que se opõe a Deus e ao povo de Deus. É isso. Essa é a malícia. O pecado sempre começa lá no coração. Em Marcos, no capítulo 7, versículo 21 e 22, que diz isso. Então, eles podem planejar, pode fazer o que quiser, podem até fazer algumas mudanças, Deus até permite, mas na realidade, lá no finalmente, quem vai dar a resposta ou a palavra final é Deus. Então, entrega a sua vida, entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele. E deixe que Ele faça o tudo
sua vida. É isso. Porque é de dentro do coração que vêm os pensamentos. É de dentro do coração que vêm as imoralidades, os roubos, os crimes, crime de morte também. A ambição, a má ambição, a ambição má, a maldade, a mentira, a indecência, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar irresponsável contra Deus. É isso. Nasce lá. Mas presta atenção. Essa mente ocupada por malícia só tem 2 caminhos. O primeiro é que ela pode se arrepender e ir para o céu. E o segundo é que, já estando ocupada pelo maligno, ela está caminhando para o inferno. Confie que o Senhor continua fazendo o melhor na sua vida nesse tempo de dificuldade. Eles podem planejar fazer o mal contra você, até inventar maldades, mas eles não conseguirão. Salmo 21 e 11. É isso. Vamos orar? Hoje nós vamos orar especificamente por aqueles que a gente sempre ora. E eu gostaria que você, eu estou evitando colocar, para que vocês prestem atenção no que eu estou falando. Tem gente que fica, eu gosto daquela animaçãozinha, mas o que eu falei? Não adiantou nada você gostar da animação e perder o foco daquilo que estava sendo falado. Então presta atenção, nós temos um Deus que atende pedidos e nesse momento Ele está ouvindo a sua voz. Então é hora de você falar com Deus. Vamos orar? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão em meio às tribulações, às guerras, conflitos, sejam elas guerras políticas, econômicas, sociais, religiosas e até militares, armados. Que o Senhor dê graça, dê saúde e paz a todos aqueles que estão no meio desses tormentos, mas que dê sabedoria e temor a esses homens e mulheres que estão no comando dessas nações que estão em litígio, que estão em guerra, que estão guerreando. Que o Senhor dê graça, saúde e paz para todos aqueles que estão no meio, envolvidos nessa situação, mas que são inocentes. Aqueles que estão fazendo por conta própria aquilo que eles estão decidindo. Que o maligno seja repreendido em nome de Jesus. Que esses homens e mulheres voltem para as mesas de negociações e que possam negociar a paz tão desejada e tão benéfica para todos esses homens e mulheres que são desfavorecidos por essa situação. Eu oro nesse momento por todos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como único, suficiente Salvador das suas vidas. Que o Senhor também coloque as suas mãos sobre a vida de cada um deles e que repreenda a ação do inimigo na vida deles, escrevendo o nome deles no livro da vida e perdoando os seus pecados. Meu Deus, aquele abraço que o Senhor sempre dá para aqueles que o aceitam e para aqueles que estão voltando para o caminho, aqueles que se desviaram pelos motivos mais diversos, que o Senhor também os ajude e dê graça nesse momento. Eu oro nesse momento também por todos aqueles que estão enlutados, as famílias que estão padecendo nesse momento a perca de um familiar e que agora vai fazer falta, de um amigo, de um parente. Que o Senhor dê graça e console o coração de cada um deles através do teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourado e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pelo Fabiano. Oro pelo Edilson, Adriano, o Vitor, o Jean. Eu oro nesse momento, meu Pai, pela Dona Neia, pelo Senhor Fernando. Dona Neia está se recuperando e muito bem de uma cirurgia, assim como a avó Hilda, a avó Luzinete, a avó Tereza que passou por uma cirurgia também e está se recuperando. Oro pelos asilos, pelas pessoas que trabalham nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos e por todos os idosos que estão sendo atendidos nesses locais. Que a tua bênção, a tua graça e a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um deles. Eu oro por aquelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão
descansando, recarregando suas baterias, mas também por todos aqueles que trabalham nesse ambiente escolar, para que eles também possam ter uma bênção especial nesse final de semana, que a tua graça e a tua misericórdia, a tua bênção repouse sobre a vida de cada um deles. Eu oro pelos doentes que estão hospitalizados, por aqueles que trabalham no ambiente hospitalar. Oro por todos aqueles que estão aguardando uma vaga no ambiente hospitalar para um tratamento, para uma intervenção cirúrgica, que o Senhor dê graça e que o Senhor favoreça essas pessoas também. Que a tua boa mão esteja estendida sobre os familiares de todos que trabalham no ambiente hospitalar, escolar, naqueles que trabalham também na segurança pública, que o Senhor dê graça. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, todos os homens e mulheres que estão nesse momento passando por drogadição, no alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão nesse momento debaixo de opressão, depressão, possessão, angústia, tribulação, perturbação, espíritos malignos que atuam na vida dessas pessoas. Eu dou ordem agora em nome de Jesus que vocês batam em retirada, deixem essa pessoa. Eu repreendo a atuação na vida dessas pessoas em nome de Jesus. Repreendo todo e qualquer espírito de tristeza, de angústia, de tribulação que esteja atuando na vida dessas pessoas. Vocês não têm poder, não têm autorização para se manifestar na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, deixem agora essas pessoas. E deixem também os empreendimentos, as empresas, as famílias, e que sejam bênção para a sociedade brasileira. Eu oro por todos os empregadores, empregados, desempregados, para que o Senhor abra a mente e o coração desses homens e mulheres, para que façam o melhor para a sociedade brasileira, para que sejam o melhor também para o Brasil. E eu oro nesse momento por todos aqueles que estão administrando esse nosso país, esse nosso grande país, por todos os 26 estados e o Distrito Federal também, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de todos aqueles que são os executivos, o poder executivo desta nação, e que aqueles homens e mulheres que fazem parte do poder legislativo estejam legislando as leis que são necessárias para o bem-estar da população e para que o executivo execute essas leis e que todos esses planos e projetos sejam para a honra, para a glória do Senhor. Eu oro para que o nosso judiciário tenham dias de lucidez. Homens e mulheres que precisam de lucidez para decidirem sobre a nação brasileira. E aqueles que estiverem agindo ao contrário, que o Senhor trate com eles cara a cara, frente a frente, fazendo justiça, na onde aqueles que estão sendo injustiçados não podem fazer. Eu oro para que o Senhor trate com eles, mas trate com todo o carinho necessário, para que possam ver e ouvir o que a nação, o que a população está pedindo e necessitando nesse momento. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, fique em paz, fique com Deus, que Deus te abençoe, que você tenha um final de semana abençoado, que este sábado, dia 8 de novembro de 2025, seja um divisor de águas na sua vida, que venham as boas notícias e que as boas notícias sejam suas companheiras todos os dias da sua vida, tá bom? E você que está acompanhando aí um parente, um amigo, aqueles que estão internados, aqueles que são acompanhantes no ambiente hospitalar, que Deus te abençoe também. Fique em paz, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Boa tarde.